Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela, eu sou estudante de Geografia, eu estou no 4º ano. Eu sou bolsista do Sinegre desde o ano passado. O que mais? Só um minutinho, gente. Peraí, problemas técnicos. Se quiser se apresentando um pouquinho, Pan, não sei, ou não. Tá bom, então vou me apresentar e aí eu já passo para os nossos convidados se apresentarem também, tá bom? Então, oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Pamela, sou graduanda em Letras pela USP, faço parte aqui do Projeto Sinegre, assim como a Gabi, estou caminhando com o projeto desde agosto do ano passado. E hoje, no nosso Web Cineclube, que nós vamos falar sobre o sistema carcerário, vou apresentar nossos convidados e depois vou abrir um espaço para que eles também se apresentem, falem sobre a sua perspectiva sobre o tema, um documentário, e também sobre os seus trabalhos, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira convidada é a Dina. Ela é doutora em Ciências Sociais nos estudos sobre geografias carcerárias, gênero e raça. É advogada, feminista, atriz e coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O nosso segundo convidado é o Paulo, que é diretor e roteirista do documentário Prisioneiro da Grade de Ferro. Além de roteirista e diretor, é produtor, documentarista e montador. O Paulo formou-se em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, queria agradecer nossos convidados, dizer que é uma honra tê-los aqui com a gente hoje. Vou passar a falar para que vocês se apresentem. Então, vou passar para a Dina primeiro. Então, Dina, a palavra é sua. Oi, Pamela, Gabriela, todas as pessoas que estão aqui. Quero saudar o Paulo. Muito prazer conhecê-lo ainda aqui no mundo virtual. Uma honra poder participar de um debate de um filme que você dirigiu e escreveu o roteiro. É sempre importante. Acho que nós precisamos, né, mostrar a realidade do sistema prisional de forma nua e crua, né, como alguma das pessoas do filme, inclusive, falou. E para mim é uma honra poder participar junto contigo desse debate aí, dessa troca de conversa. Eu sou da Bahia, né? Moro em São Paulo já faz bastante tempo, uns mais de 20 anos, e atualmente eu sou uma das 60 lideranças negras do programa Marielle Franco, do Fundo Baobá. Eu não sou mais do IBCCRIM, eu esqueci de avisar, eu acho que eu mandei talvez a minha mini bio e consta, mas eu não sou mais do IBCCRIM, sou parceira, mas não estou vinculada ao departamento. Bom, tenho caminhado, né, por essa via aí, por esse lado de cada trincheira na luta contra o sistema prisional e o sistema policial. Isso já faz bastante tempo, né, porque a gente que vem de grupos historicamente discriminados, a gente tem uma relação muito próxima com o sistema penal, de lutar contra a violência da polícia, contra as prisões, de estar junto com familiares vítimas da violência. Então, eu estou caminhando muito nesse lugar, nesse lado, né, com as familiares, Mães de Maio, Frente pelo Desencarceramento, ajudei a fundar, né, a montar, né, a construir, a articular a Frente pelo Desencarceramento em São Paulo. Hoje a frente ela cresceu bastante, em vários lugares do Brasil tem frentes, Rio de Janeiro, Recife, Bahia, Ampará também, que é a Associação de Familiares de Presos e Presas, Pastoral Carcerária. Então, são várias frentes de luta contra a violência do sistema prisional, né? Apontando também para uma outra realidade do sistema prisional, que não seja apenas uma realidade tão nua e crua, tão horripilante, mostrando também o lado de fora, de quem puxa a cadeia junto. E eu acho que é isso, para começar a conversa. Paulo? Bom, como a Pamela falou, enfim, eu sou cineasta, né? Me formei já há um bom tempo na ECA USP. Sou um documentarista bissexto,
né? Quando eu fui fazer O Prisioneiro da Grade de Ferro, eu já trabalhava com cinema há muito tempo, mas eu tinha feito só participado de um documentário na minha vida. Nunca tinha, não tinha uma experiência tão grande assim. E tinha feito muito curta-metragem, né? Estava montando filmes de longa, começando a trabalhar com longa-metragem e parti para essa minha primeira experiência, que foi uma experiência completamente modificadora, né, da minha vida, assim, de tudo. Foram anos, foram dentre a primeira ideia até o filme ficar pronto, foram um pouco mais de 7 anos, né? É uma coisa muito demorada e tal. E é curioso, assim, porque quando o filme ficou pronto e teve uma visibilidade muito grande e tal, enfim, eu era chamado muito para esse tipo de debate, né, como esse que a gente está tendo agora. E eu nunca fui um especialista sobre o sistema carcerário. Pelo contrário, né? Eu fui fazer esse filme porque eu não conhecia nada sobre o sistema carcerário, né? Foi isso que me moveu a começar uma pesquisa e tal, porque eu abria os jornais todos os dias, enfim, assistia televisão e tal, e não existia informação, né? Existia, assim, como até hoje ainda bate-se na sexo, mas naquela época era muito maior, assim, que era violência nas cadeias, né? Ou fuga, ou assassinatos, mortes, rebeliões, esse tipo de coisa, isso era noticiado, né? E fora esses casos de exceção, né? Não existia informação nenhuma sobre como era a vida de um apenado, etc. e tal. Pra vocês terem uma ideia, era uma época, enfim, pré-internet, né? Para eu conseguir informações sobre isso, foram alguns meses frequentando a Biblioteca Mário de Andrade, ali no centro, vendo o que existia de bibliografia, e era muito pouca coisa, né? Não tinha saído ainda nem o livro do Drauzio Varela, para vocês terem ideia. Eram coisas assim, foi um trabalho muito de garimpo, assim, de começar a ter alguma informação, né? E quanto menos informação eu tinha, na verdade, mais eu queria saber, né? Mais eu queria entrar e entender por quê, né? Por que que a sociedade tem essa relação, né? Com os presos e tal. E foi bem assim que eu comecei a fazer esse filme, quer dizer, era uma vontade maior de conhecer, né? E de usar o cinema como uma ferramenta assim, de conhecimento, de pesquisa, de crescimento. Né? Eu não tinha ideia, um pouco da minha inocência, quando eu comecei a fazer o filme, do tamanho do trabalho, né? Nem das dificuldades. Né? Todas as portas estavam fechadas e trancadas a 7 chaves, para vocês terem uma ideia. Para a gente conseguir fazer esse filme, foi um trabalho assim de a minha produção trabalhou junto comigo, foi assim extraordinário para conseguir driblar os meandros ali, conseguir, né, aos poucos a gente conseguir colocando um pezinho ali dentro, né? E a ideia nossa, que foi uma ideia que deu certo, foi não propor que a gente ia fazer um filme sobre o sistema carcerário a princípio, mas que a gente estaria oferecendo uma oficina, né? Uma atividade educacional para os presos. Então, era também uma coisa um pouco difícil de ser recusada, porque a gente estava chegando uma equipe da USP oferecendo aulas para os presos, né? E embora não houvesse muito interesse de que isso fosse feito, né? Eles também não tinham muito como dizer não, né? Então, aos poucos, a gente ia com muita paciência, foi galgando um certo espaço ali dentro e tal. E, a bem da verdade, a gente teve uma certa sorte, assim, no momento em que entrou na casa de detenção, que, né, onde o filme é focado, mas eu não sabia que ele ia ser focado ali. Né? Primeiro a gente começou a pesquisar e fazer visitas em todos os tipos de unidades penitenciárias, assim, né? De cadeias penitenciárias, masculina, feminina, presídio agrícola, né? Sistema aberto, fechado, essas coisas eu não sabia nada sobre isso, fui começando aí aos pouquinhos e tal, e de repente eu vi que era muito assunto, né? Um filme não dá conta de tudo que se pode, tudo que existe, né? O sistema carcerário brasileiro é muito difícil. E quando a gente entrou na detenção, eu percebi que a detenção era o lugar onde
a gente ia conseguir tirar muito, né, muita informação, focar e ter uma coisa mais aprofundada, não ficar exatamente mais uma vez, né, nessa superfície ali. E a gente acabou passando 7 meses, indo todos os dias na cadeia, e tendo essa relação com os presos, né? No começo foi um mês de aulas que a gente deu, e daí a gente conversando com eles, falando, que tal se a gente expandir isso, né? E tentar começar a fazer um documentário e escrever um roteiro, né? O roteiro que eu tinha, que eu levantei os recursos para fazer o filme, ele não tem nada a ver com o filme pronto, né? O que está nas telas foi um roteiro que foi totalmente reescrito pelos presos e com os presos, né? Foi um trabalho muito de parceria que a gente foi aprendendo, ensinando algumas coisas e aprendendo muito mais coisas, né? Então, bom, esse foi o contexto com que eu entrei nesse mundo, né, das cadeias, tive esse primeiro contato e comecei a fazer o filme. Aí o resto a gente vai conversando por aqui. Agora a gente vai exibir um trechinho do documentário para a gente conseguir engajar no nosso debate. Só um minuto que eu vou começar a apresentação. Enquanto a Gabi se organiza, já foi então, daqui a pouco eu falo. Quer falar agora? Não, a única coisa que eu quero comentar é que a gente vai ver um problema nessa cena, e aí depois a gente queria saber o que vocês acham disso. Vocês, o público e os nossos convidados também. Só aponta lá para frente, devagar, vai falando de música, pressa, mostra como é que joga. Explica como é que abre aí. Cuidado com esse fio aqui. Tá gravando. Filma essa de vocês. Vê se passa o microfone. Aqui são lugares que nós vivemos. 24 horas trancados por dia. Não temos um banho de sol de 2 horas apenas ao sábado. Estamos aguardando o bonde a coisa de 4 meses, 5 meses, tá entendendo? A partir do momento que a gente se encontra aqui, a gente estamos vendo os piores do que os animais. Não tem condições, a vida da gente aqui está sendo muito cruel, está sendo muito maltratada, entendeu? E a realidade é uma só, todos nós temos que sair desse lugar, o mais breve possível, urgentemente. Bom, resumindo, essa matéria, o que nós temos a dizer, se os direitos humanos estiverem ouvindo nós, ou até mesmo vendo nossas imagens, por favor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por nós. Estamos presos, piores que animais, entendeu? Trazemos o foguete. Água aqui, não tem água. Aqui é o inferno dentro da cidade grande, infelizmente. Um barraco de 2 metros por 4, convive 14 Essa irmãos, situação, ó, 14 pessoas no barraco aqui, ó. apertado. Não tem condições nem de deitar direito, tem que revezar. Então, não tem como tomar um banho, ó, não tem água, não tem uma torneira, ó. Ó, ó o estado disso daqui, como é que tá, ó. Tudo azedo, ó. A luz. Isso aqui dá várias doenças na gente, ó. Furunco, coceira. Tá sofrendo. Tudo que a gente mais quer no momento é ser transferido para uma penitenciária, que vai ficar mais fácil para a gente ser transferido para a colônia, que aqui não vai para lugar nenhum. Quem tem carência de 24, 25 anos, não vai para lugar nenhum. Mostra o maninho lá. Essa é a situação que se encontra pretendo aqui no Carandiru. Na rede que nós dormimos, os caras dormem, levantando as amarelas. Vamos pegar um outro de um cara em cima do outro, quebrar a costela de um do outro aí, ó. Aí, agora faz. Agradecido, rapaz. Aqui mesmo, hein? Paulo, eu escolhi o tema Um Dia com a Pastoral Carcerária, justamente porque eu podia mostrar vários pontos da cadeia. Graças a Deus, a nossa capelinha aqui, católica, é um cartão de visita. É muito bonita. Para mim, aqui é um pedacinho do céu, onde eu tiro grande parte da minha cadeia, até mesmo em comunhão com Deus. Mas, se eu ficasse só por aqui, entendeu? Eu ia estar sendo um bocado covarde de não mostrar a situação dos companheiros que estão naquela situação. Entendeu? Tanto é porque chegou um determinado momento que eu estava filmando dentro
do xadrez desse companheiro lá no quarto andar, que me veio lágrimas nos olhos. Mesmo vivendo uma vida dura que eu vivi, tirando tanta cadeia, dormindo tanto tempo no chão. Então tem um momento que mesmo com toda essa dureza de coração, eu sinceramente ainda não tenho estrutura para ficar olhando aquilo. Eu acho que é muito mais humano dar um tiro na cabeça do outro. O tempo. Esse foi o trecho que a gente queria exibir, uma parte. Eu acabei não comentando no começo, mas eu estudei na escola que hoje é o Carandiru, que antes era o Carandiru, na ETEC, que hoje, no parque, né, que dá lugar ao presídio, e foi lá que eu tive contato com o seu documentário, e assim, realmente em nenhum lugar a gente vê, né, retratarem a vida num presídio, assim, num tempo de detenção. Agora a pergunta que a Pamela fez para vocês, antes de eu colocar o trecho. Nesse trecho a gente vê uma questão da superlotação, né, que é um problema persistente. E aí a gente queria saber de vocês como vocês enxergam esse problema, e principalmente agora nesse momento de pandemia, que ele se intensifica mais. Então, nossos convidados, eu peço que eles comentem, e também o público, quem sente a vontade de perguntar, ou então digitar no chat, a gente lê a pergunta. Então, se o Paulo quiser começar. Bom, tá legal. Como você disse, é um problema, né, crônico, né, que existe. Essa imagem era de 20 anos atrás, né? A situação só piorou, obviamente, piorou muito, né? A casa de detenção, quando eu fiz né, o documentário, tinham 7.400 presos dentro dessa cadeia, né? Era o maior presídio da América Latina e tal. E agora eu não me lembro, não vou ter exatamente os números concretos e tal, mas ela tinha sido planejada para pouco mais de 1.000 pessoas. Enfim, já era uma questão de ter 5 vezes mais, né, pessoas lá dentro e tal. Como eu disse, eu não sou um especialista, enfim, a Dina com certeza vai trazer dados aqui muito mais atuais e concretos do que eu poderia fazer. Mas é uma situação que é um dilema, na verdade, né? Eu acho que uma das coisas que o filme mostra no final, né? Ele tem quem viu o filme sabe? Chega no final a gente tem uma cena que é quase patética, enfim, do então governador de São Paulo inaugurando, né? Muito orgulhoso de estar fazendo o maior esforço, né, histórico, segundo nas palavras dele, não só no Brasil, mas talvez no mundo, de construir tantas prisões e tal, etc. E a gente tem também vários. Eu entrevistei todos os diretores da casa de detenção dos últimos 30 anos, né, antes daquele momento que a gente estava. E é um discurso de uma falência total do sistema, eles assumindo, né, fazendo até uma meia-culpa da incapacidade de poderem lidar com aquilo, né. E é uma questão filosófica também, né? Para que serve a cadeia? Como tem que ser? Como deveria funcionar uma cadeia? Uma questão muito complicada e que a sociedade trata e resolveu muito mal, né? E é uma questão que, apesar dos muitos estudos e das muitas, hoje em dia a gente realmente tem um corpo, é muito diferente, assim, existe muito mais informação, existe muito mais dados, existe tudo, e mesmo assim a gente está numa situação completamente, enfim, remete à Idade Média, né, muitas vezes, assim, a maneira com que a gente trata os presos. Quer dizer, o que a sociedade pretende dessas prisões, né? É reeducar? É punir esses presos, né? Enfim, tudo isso é uma discussão bastante complexa e tal, e que a gente nunca soube resolver, e acredito que estamos num dos piores momentos, talvez, para isso. Quando a Pamela coloca a questão da pandemia, né? Quer dizer, de repente isso vira, então, a gente eleva, não sei que potência, um problema que a gente já tem, que a gente já não sabia tratar e que, enfim,
eu, como na época que fiz o filme, hoje em dia tenho muito pouca informação, né? Gostaria de ter mais informação sobre como está a situação dos presídios brasileiros hoje, principalmente nesse momento da Covid. Não sei se a Dina poderia falar um pouco para a gente sobre isso. Então, é, vendo o filme, Paulo, realmente a gente parece que faz uma viagem, né, ao passado, né, para a Idade Média, para a escravidão do Brasil. A gente vê imagens que realmente revela a, a reatualização, né, dos castigos, castigos que antes seriam vistos como castigos domésticos, por exemplo, no Brasil, em que o senhor de engenho era dono aí de negros escravizados e indígenas e escolhia a sua forma de punição, seja com algema, seja com corrente, seja com chicote. E me parece que não mudou muita coisa, né? Porque quando eu vi essas imagens, na verdade, eu já tenho esse filme já tá comigo já há muito tempo. Eu tenho uma cópia dele que eu ganhei e para mim foi até uma surpresa assim, né? Ser convidada para falar de um filme que já faz bastante tempo, mas que vendo as imagens a gente reatualiza, né? Uma ordem, um regime de poder e de punição que parece que é coisa do passado, mas é um passado muito presente, né? Isso é muito grave, é muito triste, é muito perverso, é muito cruel ver essas imagens. Quando o filme foi feito, na verdade, a população prisional, isso já aparece, esses dados no início, né? Que é 250 mil pessoas encarceradas no Brasil. E hoje está aí para 748 mil pessoas, os dados atuais. Que na verdade é muito mais, se a gente for considerar também pessoas que têm mandado solto, né, mandados de prisão e que não é encontrado. Ela está sob a vigilância do Estado, né? Ela vai no poupatempo fazer o RG, ela é presa. Ela vai no médico marcar ali, ser atendido na emergência, ela pode ser presa. Então tem que considerar também. Então a gente tem estudiosos aí que faz uma contabilidade aí que tem para mais de 1 milhão de pessoas com, né, com essa relação com o sistema prisional. Então, esses dados são dados do DEPEN, são dados atuais, 748 mil pessoas. 30% dessas pessoas são presas provisórias, são presos que não tiveram condenação nenhuma, ferindo princípios da Constituição, né, a presunção da inocência, que a pessoa precisa ter um processo, precisa ter defesa, precisa ter um defensor, um advogado, precisa ter o contraditório, né? Precisa provar que ela não cometeu nenhum tipo de crime, precisa ter testemunhas, ou seja, ter um processo legal. Numa sociedade democrática, o que se espera é isso. Então, se a gente pensar em 30%, é muita gente. É muita gente. Né? Então, é muita gente tecnicamente inocente. E aí, a lei de drogas, aí no filme apareceu muito também a questão do tipo, né, penal, que foi, eu vi muito um 57, né, crimes patrimoniais, roubo. E roubo, né, os crimes patrimoniais, roubo, furto, são grandes motivadores de prisões, né? E também o crime de tráfico. E a lei de drogas, quando ela foi promulgada em 2006, ela aumentou ainda mais. E eu acho que isso explica, né, esse aumento nas taxas de encarceramento no Brasil, que a lei de drogas, porque de 2006 para cá foi, assim, se a gente fizer um recorte temporal de 2006 a 2014, foi 85% de prisões motivadas por tráfico de drogas. E quando a gente vai considerar a realidade das mulheres, o aumento de mulheres que entraram no sistema prisional nesse período é alarmante. A conta feita de forma proporcional ao número de homens, ela é maior.
quando a gente considera, né, o crescimento proporcional. Então, o Brasil, as autoridades, o olhar patriarcal, né, do Estado, do sistema de justiça, ele vê as mulheres negras, as mulheres indígenas, a população LGBT, como a população alvo do sistema, a clientela preferencial do sistema prisional. E aí é interessante também traçar o perfil, né, do sistema prisional. Todas as pessoas que eu vi falando ali, a maioria delas são pessoas negras, com exceção de alguns imigrantes italianos, né, de outros países, mas a maioria pessoas negras, pessoas pobres, pessoas jogadas num calabouço de tortura, convivendo com ratos, né, presas num quadrado com grade. E aí é isso, né? Para que serve? Para que tudo isso, né? Para que serve as prisões, né? A quem serve? Quem é que lucra com o sistema prisional? Acho que o filme ele traz muita, assim, problematiza muitas questões aí que entra na questão do racismo, que eu acho que é primordial, é fundamental nesse debate, porque a maioria das pessoas que compõem o sistema prisional são pessoas negras, é a população indígena. Entra no debate também da industrialização da punição, que é quem lucra com o sistema prisional. E numa outra questão também que eu coloco para problematizar, é que o sistema prisional é um projeto político que deu muito certo. E aí eu tenho que discordar com as narrativas dessas pessoas todas que falaram aí no final do filme, né, os ex-diretores, os que saíram, os que estavam, que joga na mesa aí, olha, o problema, a batata quente está aí e a gente não sabe o que fazer. Na verdade, sabe sim, porque o projeto do sistema prisional é um projeto que deu certo. Se a gente considerar que logo após, né, após a abolição, as elites brasileiras não sabiam o que fazer com tantos negros, né, agora livres na sociedade brasileira, a gente sabe que as prisões elas foram pensadas para controle e extermínio de um grupo social. Então, ela serve a isso e ela funciona bem para isso. Porque, de fato, ela extermina, ela destrói o corpo físico e todas as subjetividades junto, ela destrói comunidades inteiras. A prisão, ela tem que ser pensada a partir também de quem está fora da prisão, de quem puxa a cadeia junto, que são as famílias, né? O filme mostrou isso, né? As famílias visitando, né, as pessoas lá dentro, tem horário para cumprir. Agora, na pandemia, assim, é muito cruel o que eles estão fazendo com as famílias, muito cruel. Porque as famílias não podem entrar no sistema para visitar né, as pessoas. E é isso, né? As famílias não podem entrar porque não pode disseminar o vírus. Essa é uma questão. Uma outra questão é que o sistema prisional continua aprendendo. Ou seja, tem gente entrando, continua entrando, né? Então, a família não entrar não é para não disseminar o vírus, não é pelo contágio, não é protocolo de segurança. É genocídio, é política genocida. É tratar as pessoas como pessoas menos humanas do que outras, né? Com menos garantia de direito do que outras pessoas na sociedade. E cortar o contato com o mundo exterior é uma das primeiras violações de direitos gravíssimas. A violação da dignidade humana. Você não tem notícia, não recebe remédio, não tem alimento, porque é a família que faz isso, a família que cumpre, né, com a obrigação que deveria ser do Estado. Então, a família hoje, ela é obrigada a mandar a comida, né, o jumbo, pelo correio, pelo Sedex. Famílias que não têm sequer o acesso ao auxílio emergencial, né? Se tem é R$ 150. Que mal dá para comprar um botijão de gás. Então, essa é a realidade, né? A superlotação, o superencarceramento como um projeto político, porque tem gente que lucra. Tem gente que lucra. Então, não é um projeto que deu errado. Não é que a gente não sabe o que fazer com tudo isso, isso é uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento.
Sim, sempre tem rebelião. Sempre tem rebelião, e tem que ter mesmo, porque quem está lá dentro tem que sair. Quem está lá dentro precisa comer. Quem está lá dentro precisa ter acesso a médico. Pessoas que morrem com tuberculose, doenças curáveis. Então, é um projeto que deu certo. Deu certo porque em sociedades como a nossa, que é uma sociedade com hierarquias, né, com as suas pilastras muito bem arquitetadas, que o racismo é que estrutura tudo isso, né? Então é preciso manter essas hierarquias. Então cada um no seu quadrado mesmo. É importante ter prisão na sociedade brasileira, porque a prisão ela é o retrato e ela é a expressão do cativeiro, da senzala. E é preciso colocar cada um no seu lugar. A Sari Corte Real, a mulher branca do Recife, no seu prédio lá, né, de luxuoso, e o Miguel que cai lá do nono andar e morre, vítima do racismo. Então, isso é fazer a manutenção das assimetrias raciais na sociedade brasileira. Obrigada, Dina. Oi, boa noite. Posso fazer uma observação? Claro. Com licença, boa noite a todos. Só para poder deixar claro, a leitura da cena que vocês estão assistindo, ela não se trata de uma superlotação. Não sei se vocês ouviram, está escrito seguro, amarelo. As pessoas que estão ali, segundo a lei do crime, elas não podem ir para o convívio, porque naquele seguro estão estrupadores ou pessoas que dentro da cadeia podem estar devendo e vão morrer. Naquela cena, não mostra uma superlotação, mas mostra um sistema prisional, que ele tem regras e que ali o que acontece com as pessoas que não cumprem, e numa rebelião, sim, aquelas pessoas vão ser as primeiras a morrerem. Eu falo isso porque o meu irmão foi o agente penitenciário, ele hoje é policial militar, e eu passei pelo sistema penal, passei por 2 momentos. No primeiro momento eu passei por que foi rapidamente 3 dias. Tempos depois eu tive que cumprir uma pena também, que era uma pena pequena, mas segundo o erro de advogados. E aí eu vou pontuar com vocês que quem ganha com um erro, com a superlotação dos presídios, são quem faz a manutenção dos presídios, porque tem muita gente ganhando com o preso, porque o preso vale 2.000 e tantos reais. E tem advogados ganhando, sim, com o preso. Isso é fato. Gente inescrupulosa, que para ele, as pessoas presas, é interessante. Porém, a minha história é muito complicada porque, por o meu irmão ser policial e conseguir, eu fui cumprir a minha pena, que era de 3 meses no regime semiaberto, meu crime é muito pequeno, é um 5-5, mas pela reincidência eu não consegui, e pelos erros e por tudo o que aconteceu, eu tive que cumprir por causa que os meus advogados me enganaram, por fim. Mas eu fui cumprir em Tremembé, num seguro da Polícia Militar, junto com a Suzane Christoffel, junto com o Ardoni. Então, daquele momento, eu decido ali enxergar a minha vida e começo ali a retornar a estudar. Foi assim que eu bati na porta da Fundação Getúlio Vargas, e desde então eu tenho tentado lutar para conseguir um espaço para estudar, para conseguir ter o meu lugar de voz, porque quando eu me vi naquela situação, eu falei, Deus, as pessoas que estão aqui, muitas delas não conseguem se defender, muitas delas, eu conversava com pessoas que não sabiam sequer falar o crime que tinha acontecido, era um presídio onde as pessoas não falavam dos seus crimes por ser crimes de repercussão pública, tanto que a Suzane era minha amiga, nossa colega no caso de grupo da igreja, foram elas que muitas vezes que me aceitaram, assim, então existe essa separação de grupos dentro do próprio prisão, essa foi a minha visão. Eu não sofri violência, eu vi pessoas, eu fui presa na época com advogadas, que foram depois por um outro setor, mas hoje eu tenho amigas advogadas que estão em Brasília, que foram presas comigo e que hoje a gente ainda mantém contato. Então, eu espero um dia conseguir ter voz para poder contar um pouco dessa história, mas o sistema prisional que eu vivi não foi esse sistema que esse filme mostra, mas eu ouvi muitas histórias difíceis e trágicas e muito complexas do ser humano ter que passar, né? E o quanto o sistema prisional, de fato, ele se tornou um depósito humano. Nossos convidados, claro. Posso comentar uma coisinha só? Ela falou com razão, enfim, que
a cena uma cena que mostra uma coisa muito específica, enfim, essa cela de seguro, mas a cela de seguro está superlotada também, né? A cela de seguro não precisava ter 20 pessoas trancadas, apesar das pessoas estarem ali por um motivo específico, né? A gente tinha 2 celas. Não, desculpa, eu concordo, aquilo é absurdo. Como eu te falei, eu passei por um presídio que estavam os piores crimes, hoje as pessoas mais odiadas do país, eu convivi com elas. Uhum. E aí eu falo para você que aquela cena, ela mostra o quanto que o crime também não aceita certas coisas aqui dentro e que lá fora também não. Então, quando você passa pelo sistema prisional, você vai levar o estigma de que você é um criminoso, de que você é um ex... enfim, a gente conversava muito sobre isso. Tinha grupos dentro que psicólogos, pessoas que vinham conversar, as pessoas interessadas iam atrás. Mas, dentro do próprio crime, existe a lei do crime. Então, ali existe, talvez nem eles mesmos, assim, estavam na superlotação, porque é um descaso. Carandiru é um dos piores presídios, né? Na verdade, foi o pior dos presídios da América Latina, que ele fala no filme. Aquilo dali era porque, como dizem, era lixo de cadeia que eram considerados. Eu não sei como está hoje as cadeias pelo Brasil, as superlotações, mas aquela cena em si, daquelas pessoas aglomeradas, existia ali alguma coisa de dentro do próprio sistema prisional que não permitiam elas estarem em contato com as outras. Isso a Nil pode nos explicar, porque eu sei que a Nil também passou por esse sistema, nós somos colegas de turma, eu acho que ela passou mais tempo do que eu, se ela quiser falar aqui, eu adoraria ouvir sua história, porque você é uma mulher muito guerreira, Nil. Por enquanto, vamos seguir a ordem das inscrições, então. Quer comentar, Dina, sobre a fala? Pode comentar, pode falar. Eu fiz a pesquisa, né, no sistema prisional também, naqueles anexos que ficaram lá do Carandiru, que é hoje a Penitenciária Feminina de Santana, que é para mulheres. E é como se eu tivesse entrado nesse filme, mudando só os protagonistas, né, do sistema prisional, colocando mulheres nesse lugar aí. E com a questão mais agravante, né, que são mulheres com crianças grávidas, amamentando, enfim, várias especificidades das mulheres num sistema inconstitucional. Então, o STF, em 2015, ele reconheceu, e aí o filme confirma isso, a minha pesquisa confirma isso, várias pessoas que passaram pelo sistema prisional confirma isso, que o STF reconheceu que o sistema prisional é um estado de coisa inconstitucional. É um lugar de sistemáticas violações de direitos da dignidade da pessoa humana. E falar da dignidade da pessoa humana não é falar que a pessoa não tem acesso à justiça, que o advogado não foi lá, que a pessoa está abandonada. É falar, gente, que tem pessoas que estão morrendo de fome. Que só o fato de você ser privado da liberdade já é uma violação gravíssima do direito humano, né? Do direito à vida. Então, existe um regime de punição no Brasil, e a sociedade brasileira gosta disso, desse regime, porque a sociedade pede prisão, pede construção. A gente viu aí o Alckmin, né? Encheu a boca para falar que, olha, nós construímos 25.000 presídios, mais vagas, o Covas, então a minha gestão e a gestão do Covas, nós dois, né? Então é isso, os guerreiros, os homens da lei, os homens do poder, construir presídios, mas não são para os filhos deles, não é para as mulheres, as mães deles. Então é um grupo específico da sociedade. Então foi assim que o STF reconheceu que é um estado de coisa inconstitucional, ou seja, que está totalmente fora dos princípios constitucionais, por isso é inconstitucional. Então, Desculpa, dona Dina, a senhora concorda que um preso custa quanto hoje para o Estado? Cada preso desse montante que foi dito, eu não lembro exatamente, tem um custo.
Por isso que eu falei que a indústria da punição é uma coisa importante a ser debatida, porque alguém lucra. Tem a empresa Humanizare, e é o nome, né? Você vê, o nome da empresa é Humanizare. Ela administra alguns presídios no Brasil. Ela come do governo, de dinheiro nosso, de dinheiro público, quase R$ 3.000 por cada preso. E é isso que você está falando, é super importante falar sobre isso. Por que que essas empresas estão fazendo a administração dos presídios? Por que que não se debate o desencarceramento na sociedade brasileira? Mulheres presas, como você falou, por furto. Furto não é grave a ameaça, não é violência. Mulheres presas por furto, mulheres presas com 18 gramas de maconha, presas como traficantes de drogas perigosíssimas, que perdem inclusive a guarda dos seus filhos no momento da prisão, porque são vistas pela sociedade e pelos juízes como mulheres perigosas, que não têm condições de ter uma família, de criar os filhos. Então, são as mulheres presas com 18 gramas de maconha, são jovens negros com 18, 19 anos de idade, no auge da juventude, presos como varejistas. São varejistas, estão na ponta de um comércio muito lucrativo, que é o comércio de drogas ilegais. Então, é a perseguição a pessoas pobres, que não tem sequer dinheiro para pagar um advogado, que fica dependendo da defensoria pública, que está acumulada, né, cheia de processos e processos, e que Sobrecarregada, de fato. E na maioria das vezes, Rosana, a pessoa só conhece o seu defensor no dia da audiência. Exato, não consegue. E tem pessoas que não conseguem explicar o que aconteceu. Essa pessoa tem minutos para se explicar. E essa pessoa ali, ela é conduzida ao juiz. E daquela situação eles têm prazos e, enfim, condenada. E até então vai cumprir a sua pena, vai se tornar um número e gerar, né, tudo isso que o sistema penal tem de fazer, que eles são ótimos. Números, despesas e cumprir com a lei de forma desumana. Isso a senhora apontou muito bacana, dona Dina, a senhora está conseguindo chegar aos pontos. É interessante ter o super encarceramento? Sim, porque gera dinheiro para alguns. Para quem são? E como que hoje a sociedade brasileira tem que entender a forma como esse super encarceramento não traz nenhum tipo de... o reeducando, como poucos vão sair de lá com capacidade de voltar a estudar, de ser aceito ou de se reintegrar, se não tiver estrutura de trabalho, se não tiver curso, se não tiver uma sociedade que vai aceitar esses reeducandos, né? Se a gente tiver uma sociedade que fala que bandido bom é bandido morto, se a gente tiver uma situação lá dentro, diz que eles vão sair com muito mais ódio. Então, assim, eu desculpa me colocar em algumas coisas, mas a senhora está conseguindo, de forma muito mais consciente e profunda, falar desse problema que a senhora conhece muito mais do que eu, que passei, mas de maneira não muito rápida, ou com uma visão que também, para mim, me deixou muito chocada. Queria aproveitar que vocês falaram sobre reeducandos, né? No início do documentário, tem uma apresentação para os detentos, em que o palestrante fala o seguinte, que não existem presos, detentos, condenados, sentenciados, ladrões, mas sim reeducandos. Porém, ao decorrer da obra, a gente percebe a falta de recursos básicos, a violência partindo de muitos agentes, a falta de assistência médica. E aí eu queria saber dos nossos convidados, como vocês enxergam essa questão da reeducação à margem do esquecimento e dessa solidão, como que os presos podem se reeducar nesse parâmetro que eles vivem. Se o Paulo quiser começar respondendo. Okay. Bom, vou falar do que eu vi, né, naquele momento, assim, e que eu acho que é uma das coisas principais, assim, que estão no filme, né, porque o filme, ele não é um compêndio de horrores, né, não é um filme de terror em que você vai lá mostrar mais uma vez, fazer mais uma vez o jogo da mídia também, de mostrar, né, aqueles animais encarcerados naquele lugar horroroso e que uma boa parte da sociedade acha que deveria matar mesmo todo mundo e gastar melhor esse dinheiro, etc. Porque, né, sempre me incomoda também essa conversa sobre quanto custa um preso e tal, como se não devesse custar nada, ou como se o preso tivesse que pagar pela sua estadia ali, etc. e tal, né? São assuntos que são super complexos, são difíceis de você tratar,
né, e que normalmente tendem a um simplismo assim, muito grande, né, das coisas. O problema não é o custo do preso, né, para o Estado. O problema é que é um custo que justamente que não traz benefício nenhum, muito pelo contrário, como a Dina falou, né. Se a gente tem um sistema que ele é um fracasso total, né, dentro do nosso ponto de vista, digamos, um fracasso humanitário, um fracasso civilizatório, etc., a Dina colocou muito bem, que ele é um sucesso para outros pontos de vista. Né? Por que, que é feito assim? Né? A gente tem Perdão, só falando sobre o que eu falo dos presos, é o seguinte: existe uma indústria que está lucrando para entregar comida de segunda qualidade, de péssima qualidade, a preços super altos, e que é interessante para o governo, para as licitações que foram aceitas. Existem pessoas, não sei quem, não sei em que momento, quem são essas pessoas que aceitaram essas licitações ou que ganharam, que estão muito bem pagas para fazer essa manutenção, que estão muito felizes com o nosso sistema carcerário superlotado. Não é o custo do preso, e sim a forma como o Estado tem, de alguma forma, não sendo bem administrado, uma forma como as nossas políticas públicas não chegaram a esse patamar, porque não é interessante. Afinal de contas, ninguém gosta de saber de preso, ninguém quer saber de preso. Falar de preso é feio, falar de sistema penitenciário é algo que ninguém quer saber, é algo que tem que se esconder. Mas tem pessoas que estão comprando com horrores, entregando aquele tipo de alimento, e é isso. Existe aí uma superfaturação que eu acredito que ninguém fala, porque não é de interesse de ninguém. Mas é mais ou menos isso. Eu não quis falar que o preso não vale, precisa comer, precisa se voltar à sociedade, as pessoas têm que errar, têm que conseguir pagar suas penas e voltar com vidas para suas famílias e reconstruir suas vidas. Então, me desculpa se eu estou sendo um pouco mais profunda, foi difícil para mim assistir esse documentário, e eu nunca falo sobre esse assunto, então se eu estou falando é porque é o momento de falar alguns pontos que eu nunca consegui dizer do que eu vi, mais ou menos isso. É que parece que a gente está discordando, mas a gente está falando a mesma coisa. Tudo isso que você está colocando, eu concordo com tudo isso. O problema é que quando a gente fica só batendo na tecla de que os presos são caros, né, a gente faz o jogo dos nossos inimigos, que querem justamente que não se gaste nada com os presos e que piore ainda mais a situação já do horror em que a gente está. Né? Mas, enfim, como eu falei mais uma vez, é tudo muito, muito complicado. Né? Enfim, acho que a Dina talvez possa prosseguir até com os dados assim maiores, porque eu sempre acabo voltando um pouco para aquele momento, mas é porque é um momento que acaba se refletindo. Eu acho que a, a realidade hoje, é claro que é diferente, é pior, mas é parecida, sabe? Eu acho que tem mais questões, tem mais semelhanças com o, o sistema penitenciário que eu conhecia 7 anos atrás do que diferenças, né? Eu acho que a gente tem os problemas são exponenciais, mas eles já eram exponenciais, eles já eram inaceitáveis naquela época. A gente já estava no, sabe? Então a gente começa a discutir o que é pior, se, né? Quando a gente teria que e a gente não vai conseguir fazer isso enquanto sociedade num curto período, mas eu espero que a médio prazo seja possível a gente conseguir mudar de alguma maneira essas coisas. Mas me interessou muito o que a Dina falou, quando ela disse que tem gente que, né, que o sistema é um sucesso. Ele é um sucesso para um certo tipo de coisa. E certas coisas que estão envolvidas no sistema também são um sucesso. Por exemplo, desativar o Carandiru, né, a casa de detenção, implodir a casa de detenção. Né? Quando eu estava fazendo o filme, teve uma campanha política naquele momento. E eu estava fazendo toda a pesquisa, a gente não imaginava, de forma nenhuma, isso não foi feito porque ia ser demolido o Carandiru. Ele começou a ser feito 6 anos antes de ser feito. E nos 30 anos anteriores, todos os políticos falaram sobre desativar o Carandiru. Todos eles falavam, vamos desativar o Carandiru e tal, porque isso gera interesse público, né? Tem interesse eleitoral, tem várias coisas ali misturadas com as questões. Por um acaso, ele foi efetivamente desativado naquele momento e implodido, né? Implosão, inclusive, mais como uma questão de conseguir uma imagem muito forte, etc., essas coisas todas. Né? Mas a gente tinha políticos, por exemplo, nessa época, vou citar o nome aqui, Paulo Maluf, ele falava assim, dizem que querem
desativar o Carandiru e demolir a detenção. A minha proposta é o contrário. Eu quero aumentar 2 andares em cada pavilhão, porque a gente está precisando de cadeias. O Brasil precisa de cadeias. Não é demolindo cadeias que a gente vai resolver o problema. Então a gente vê que cada um usa essas questões, né, a seu favor e tenta manipular os dados e tudo a seu favor, né? A gente tem um outro, durante o filme, um estrangeiro que conhecia muito pouco da realidade, porque caiu, foi preso, entrou ali, e ele é o mais claro de todos, que ele fala assim, se demolirem o Carandiru ou não, é por algum motivo que não tem nada a ver com nós presos aqui. Alguém vai ganhar alguma coisa com isso e tal, mas nós presos, com certeza, nós não somos o motivo porque isso aqui está sendo demolido, desativado, né? Dina? Na verdade, eu acho que é isso, né? A gente está falando, nós todos aqui estamos falando a mesma língua, problematizando cada ponto, porque são questões muito complexas mesmo, muito complexas. E eu acho que quem passou pelo sistema é que tem mais legitimidade para falar. Acho que a Rosana tem muito mais legitimidade para falar do que eu, porque eu não estive, né, na condição de pessoa encarcerada. Eu estive com mulheres conversando, fazendo uma pesquisa, fazendo um trabalho, conhecendo histórias de vida, tentando entender qual a relação que o sistema de justiça, né, que os juízes, que os promotores e defensores, delegados, qual é a relação, qual é o olhar dessas pessoas sobre as mulheres na hora que vai dar uma sentença, né? E então o meu olhar também, né, é de fora. Então a legitimidade é quem está ali dentro. E aí eu acho que o filme, Paulo, ele tem uma questão assim muito importante porque mesmo você sendo o roteirista do filme e pensar do filme, mas ele também tem um olhar muito próximo de quem está dentro do sistema prisional, né? Foi feito também pelas pessoas sobreviventes do sistema, de quem está ali, a voz, e a gente sente isso, né? Nas narrativas, nas formas de resistência, é muito interessante isso, porque é expor uma ferida aberta, que o Brasil tem várias feridas abertas com a nossa história, questões que não se resolvem, e a questão do racismo é uma delas, a questão do sistema prisional está intimamente relacionada à questão racial, à questão de gênero, à questão de classe social, e são feridas abertas. Mas o filme, ele mostra isso, mas ele também mostra as formas de resistência, né? A forma como as pessoas também constroem momentos para resistir ao horror, né? A um sistema de horror, a uma política do terror contra os seus corpos. E aí, nossa, eu fiquei emocionada quando eu vi ali o cara falando do movimento zapatista. Fez aquela pintura, aquilo ali é um símbolo de resistência, e ali foi um recado, sim, forte, que, ao mesmo tempo em que o Estado promove uma política para matar, são corpos que se recusam a morrer, ainda que morram, porque morrem-se muitas pessoas, né? Rebelião mesmo de 2017, acho que a gente entrou o ano, né? O primeiro dia do ano com a rebelião em Maranhão, no Rio Grande do Norte, foram vários presídios que tiveram rebeliões. No ano novo, não lembro se foi 2016 ou se foi 2017, então foi horrível aquilo, né? Então morreram muitas pessoas, morrem-se muitas pessoas dentro, e caem também muitos corpos fora, porque a família, as mães, principalmente as mães, que acabam morrendo junto também, né? Seja pela prevalência de doenças mentais, físicas, das famílias, seja também da comunidade, a comunidade estigmatizada também, que não consegue exercer o seu direito de ir e vir, porque ela está estigmatizada como alguém que tem alguém dos seus, da sua comunidade, no sistema prisional. Então, a elaboração também de um corpo resistência no sistema é fundamental, né, a gente falar disso, das formas de resistência que se constrói dentro do sistema prisional.
porque é muito fácil, né, quem está de fora falar, mas e como que as pessoas elaboram suas formas de resistir à dor, ao sofrimento, à morte, ao suicídio? Isso eu achei bastante interessante, assim, esse olhar, né? Esse giro que foi dado ali no filme para mostrar isso. O rap, o funk, a música, a poesia, a arte, né? Os policiais rindo e brincando naquele momento ali, e eles do lado de cá olhando também elaborando a sua política de resistência, ou seja, se eles combinaram de nos matar, para trazer a Conceição Evaristo aqui, se eles combinaram de nos matar, nós aqui combinamos de não morrer. Eu acho que é isso. Talvez tenha mais pessoas aí para falar na roda. A Lívia tinha se inscrito. Lívia, se sente confortável para abrir o microfone e perguntar. Se preferir digitar, a gente lê a sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, eu sou Lívia. Estou atualmente no ensino médio. E após esse trecho, né, eu percebi, assim, uma questão relacionada à ação que o problema até é ético do ponto de vista de como a população trata essa questão, né? Porque você vê os presos implorando assim, por direitos humanos, se vocês conseguirem ver isso, por favor, olha as nossas condições, estamos abaixo dos animais aqui, e até uma segunda fala, né, da igreja, que ele fala assim, olha, um tiro na cabeça seria melhor do que essa situação. Enfim, toda essa questão, ela leva a como a sociedade brasileira trata os presos, vê aquela situação, porque é como se a sociedade meio que não liga aquilo, porque é como, eles cometeram uma pena, então eles têm que ficar lá, tipo, fazer eles sofrerem não dói na sociedade, para além da pena que eles recebem pela justiça, é como se, baseado na moral, eles tivessem que pagar ainda em vida. Então, eu acho que foi a Rosana que disse que são casos específicos o que foi gravado lá, mas existem, com certeza, em outros casos também, superlotação. Então, independente do crime, isso ocorre, superlotação. Então, a sociedade não cobra isso, acredita que eles têm que pagar mesmo. Então, eu acho que isso é bem complicado. Acho que deu uma travadinha na fala da Lívia, mas acho que a gente conseguiu entender. Vocês querem comentar? Os convidados? Acho que a Rosana levantou a mão. Assim, desculpa, para não poder monopolizar a conversa, acho que muito bem colocado o que a Lívia colocou, da forma que ela falou, que as pessoas tendem a não se sensibilizar quando você torna-se um preso. Então, assim, ela foi presa, então se ela fez coisa errada, ela sabe muito bem que não pode fazer coisa errada, então se fez coisa errada, aí você tem que passar por tudo isso, porque é isso que nós temos como educação, como cultura, como sociedade. Que se você cometeu um crime, você tem que pagar por ele. O que é uma hipocrisia, porque nós sabemos que muitas das pessoas que até então cometem coisas muito absurdas e não foram, de alguma forma, confrontadas com ou presas ou viradas réu em algum caso, ou nossa questão política, né? Até então, eles são dignos de moral, né? E dignos muito também de que seja provado sua inocência. Só que muitas das vezes as pessoas que estão presas foram de forma agravada o seu problema, entendeu? Não tiveram defesas, não tiveram como ter todo esse acompanhamento que a Dina falou no começo. Então, são casos e casos. Porém, na prática, como é o uso da sociedade brasileira e como funciona,
Se você é preso, você tem que passar por tudo isso e ponto, e acabou. Então a Lívia pontuou muito bem. Pode comentar, Gina, se você quiser. E tem isso, ela realmente colocou assim muito bem, né, também, eu concordo, a questão do estigma, né? E uma outra questão é assim, essa questão da sensibilização, né, da sociedade brasileira. Não sei se vocês viram recentemente as declarações da Xuxa sobre a população prisional, que foi sem palavras, né? Mas é preciso falar. O que a Xuxa falou é uma narrativa que está na boca de muita gente. Isso é amplamente compartilhado pela sociedade, pelas autoridades, inclusive, né? No governo que nós temos hoje, pelas autoridades. E isso está muito relacionado, assim, porque o que ela falou foi algo que ela trouxe da nossa formação humana em relação a como a gente, né, chegou até aqui, né? O racismo científico do século XIX, teorias que vieram para o Brasil através da educação, das escolas, né, para a academia, principalmente para estudantes de direito, de medicina. Então, o racismo científico, aquelas teorias eugênicas, né, em que se separa, né, corpos vistos como criminosos, como inocentes, como puníveis, como não puníveis, a partir de estudos científicos, né, das teorias de Lombroso, que foi aquele homem italiano que fez pesquisa, né, com o cérebro, com a massa encefálica das pessoas prisioneiras, para dizer que algumas pessoas tinha a natureza essencialmente para ser criminoso e outros para não serem criminosos. Isso foi importado para o Brasil através do médico baiano Nina Rodrigues, né, um médico de Salvador. E isso foi amplamente estudado nas escolas de medicina, de direito. Isso foi temas para museus, para exposição. E, então, isso faz parte da nossa formação. A gente olhar uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa não branca na sociedade brasileira e entender que essa pessoa ela tem o perfil de um criminoso, de um estuprador, de um traficante. E nessa época, lá para o século XIX, foi criado, inclusive, esse estigma, né, essa categoria de delinquente. Então, o Brasil, a sociedade brasileira, ela precisa criar categorias para marcar pessoas, marcar corpos, para, dessa forma, também separar esses corpos na sociedade. Então, a categoria de delinquente, ela serviu muito bem naquele momento para aprisionar, para matar, né, para as pessoas morrerem. Então, hoje, a categoria que se coloca com a lei de drogas é a categoria do traficante. Então, quando a sociedade brasileira assiste uma cena como a que a gente viu agora de Jacarezinho, a sociedade brasileira entende que a polícia está fazendo bem o seu trabalho, que a justiça está fazendo bem o seu trabalho, e que o funcionamento é bom, né? O bom funcionamento da justiça, que a ordem na sociedade está sendo mantida porque traficantes morreram. E tudo bem, nós somos cristãos, né? Uma sociedade cristã, né? Acredita em Deus, mas tudo bem matar algumas pessoas, né? Ainda que seja 28 pessoas numa manhã, numa incursão policial de 2 ou 3 horas em que extermina corpos pelo chão. Tudo bem a polícia entrar no Carandiru e matar 111 pessoas da forma como foi, com requinte de crueldade, e sangue ser derramado. Tudo bem, são traficantes, são pessoas perigosíssimas. E aí a gente entra aí no que a Rosana acabou de falar. É uma grande hipocrisia, porque quando a gente vai olhar quem são os grandes traficantes de drogas, de fato, e eu não estou aqui querendo nem fazer um discurso moralista, mas se a gente está falando em prisão por motivação, por tráfico,
para combater a criminalidade, que essa aí é uma outra mentira grande, então tem que se prender os grandes traficantes, pessoas que realmente têm grandes quantidades de drogas. Helicóptero do próprio presidente da República, né? O avião da FAB. Foi 39 quilos de cocaína. A gente vai prender outros aviões que foram lá com meia tonelada de cocaína. E, na verdade, o que se prende são jovens pobres e negros, mulheres pobres, faxineiras, babás, desempregadas, pessoas expulsas do mercado de trabalho, pessoas desempregadas, pessoas que não têm comida na mesa, pessoas que muitas vezes estão no varejo do tráfico para sobrevivência, porque é a única porta aberta de sobrevivência para se alimentar, para pagar uma conta de água do seu barraco, para viver na sua quebrada. A única sobrevivência num sistema capitalista que é anti-vida, que não aceita nenhuma forma de expressão da vida. Isso a gente está vendo no mundo, com a pandemia, com a Amazônia pegando fogo, com o Pantanal, com todas as formas de expressão de vida, né? As pessoas idosas, a pandemia, né? No Brasil e no mundo, quem são as pessoas, né? As maiores vítimas disso tudo? Então, é um sistema anti-vida. Não se pode ter expressão da vida. Isso é a política da morte. Acho que é o conceito da política da morte, né? É a política contra qualquer expressão da vida. Então, mata a flora, as florestas, mata tudo, mata pessoas. Pessoas vistas como indesejáveis, porque são pretas, porque são indígenas. Acho que nunca na história do nosso país a gente teve um ataque tão grande à nossa história, à nossa nação, à nossa sociedade, às nossas riquezas naturais, às nossas ancestralidades, às comunidades indígenas, a quem tem de fato, né, a sabedoria e a nossa história para contar. A população indígena. São ataques abertos, são declarações abertas. Isso sempre existiu, de fato, sempre existiu. Essa necropolítica ela não é nova, mas ela agora ganha novos contornos de crueldade com o Bolsonaro. E o sistema prisional, ela é uma parte disso tudo, desse projeto. Porque seria muito triste se as elites escravocratas brasileiras que ainda estão no poder pegassem o seu fuzil e colocassem todos nós no paredão, vocês todos que são ex-escravizados, os alforriados aí, nós odiamos vocês e vamos matar. Não pode fazer isso. E não pode fazer isso porque são cristãos. Mas pode construir sistemas, regimes de poder para isso acontecer. E aí a polícia está aí. E a polícia brasileira é uma das polícias mais violentas do mundo. Isso tem estudos. E a polícia é uma das que morre também. E quem morre no sistema político da polícia é as pessoas que estão ali na base, que são os pretos também. A maioria preta, favelada, que compra, infelizmente, que compra essa ideologia. Então, essa é a realidade, gente. Eu não sei nem o que falar, assim, sabe? Mas dizer que é algo pensado, entendeu? É uma política de Estado. É uma política de Estado. Então, eu acho que pensar no sistema prisional e pensar em tudo isso, esse teatro dos horrores, né? Eu acho que é pensar na história, de como foi fundamentado tudo isso, para a gente não cair numa armadilha de achar que se a gente tirar o policial que cometeu um desvio de conduta, né, no trabalho e matou uma pessoa, se a gente tirar ele dali e colocar outro, vai resolver. Ou se a gente melhorar um pouco também o sistema prisional, né, com alimentação, melhorar um pouco, né, o ambiente, deixar mais ventilado, trocar o diretor, enfim, vai resolver. Não vai, isso é uma armadilha. Porque se a gente for pensar na história, a gente vai ver que é um projeto político com bases fortes, raciais, de extermínio e de controle de um determinado grupo da sociedade. Por isso que eu comecei falando que ele funciona bem, né, nesse sentido. Funciona bem para as elites. Obviamente que ele, sim, é
é a expressão maior de uma crise humanitária no nosso país. Paulo, você gostaria de comentar sobre? Não, eu quero aplaudir e concordar com tudo que a Dina falou agora, porque acho que foram, assim, foram 10 minutos assim, praticamente que resumem mesmo o tema. Assim. Acho que a Dina foi muito clara, né? Porque a gente tem sempre uma maquiagem, né, na frente das reais questões. Assim. E, e é possível enxergar as coisas de vários ângulos, sempre, né? E sempre vai ter uma maneira de daquilo parecer mais horroroso ou menos horroroso, ou mais útil ou menos útil, ou mais necessário ou menos necessário e tal. Mas existe uma verdade profunda, eu acredito nisso, sim. E a Dina falou muito sobre isso, sobre, né? Então, o que estamos falando exatamente? De abrir, né? De arejar o ambiente, de, né, trocar, né? A gente sabe que não é isso, né? Que não é isso. O que angustia mais, assim, eu acho que quando a gente faz um mergulho mais profundo, é ver a impossibilidade, assim, da gente conseguir ter uma resposta, sabe, assim, que seja efetiva para isso, porque quando a Gabriela me chamou para participar daqui, eu falei, tá, maravilha, eu vou para lá, vou falar um pouco sobre as minhas experiências, como eu já fiz muitas vezes e tal, né? Ou como quando, bem na época que o filme teve, assim, um momento muito, muito forte, que todo mundo viu, todo mundo conversou, e de repente a gente fala assim, um filme não muda uma realidade, né? Um debate não muda uma realidade. Agora, talvez muitos debates, muitos filmes, né? Muitas vezes tentaram fazer, não, esse filme é o filme mais que se aproxima mais ou mais representativo de uma coisa, e era uma coisa que a gente batalhou para fazer, sim, que fosse, que os presos pudessem se identificar, né, com aquilo que estava sendo mostrado deles e tal. Mas não é suficiente, né? É uma partezinha, um trabalho muito de formiguinha, assim. E a mim me angustia muito, né? Não conseguir enxergar uma solução. Pelo contrário, a gente está vivendo realmente nesse momento em que eu estou esperando, né, o desastre do dia seguinte, né? A gente não ter tido um desastre carcerário ainda nesse governo, me parece assim que é quase uma questão de tempo, porque eles são tão maquiavélicos dentro das suas coisas que essa deve ser uma carta na manga que eles estão esperando para soltar e para criar cortina de fumaça para outras coisas, né? É um jogo muitíssimo pesado e que envolve tanta coisa e que, de repente, esse grupo está vendo que talvez não vá conseguir continuar, né, felizmente, né, nessa estratégia de destruir tudo que a duras penas foi construído. O pouco que a gente conseguiu melhorar nesses últimos tempos, né, demora-se 15 anos para melhorar uma coisa, em 1 ou 2 anos tudo é destruído muito facilmente. E depois, para construir tudo de novo, não se constrói em 1 ano. Né? Então é isso que me angustia muito. Assim. Fico muito feliz de ver que hoje em dia se fala mais, que existe mais informação circulando. Né? Mas a informação tem que ser utilizada para alguma coisa também, porque senão a informação é uma informação morta, né? Uma informação que só fica batendo entre as quatro paredes e criando mais angústia e tal. E é um pouco beco sem saída que eu não sei essa resposta, né? Aliás, como eu não sabia resposta nenhuma quando fiz o filme, quando terminou, né, os críticos, detratores do filme vinham na época criticar duas coisas no filme. Primeira coisa que era um absurdo ter feito um filme em que os presos sorriam, riam, davam risada, se divertiam em alguns momentos, né? Que eles não sofriam o tempo inteiro, que eles não eram ou que eles não eram cruéis o tempo inteiro, que eles tinham humanidade, enfim. Por incrível que pareça, tinha gente que criticava isso, né? O fato de a gente mostrar que sim, que eles estão lutando para criar suas próprias soluções lá dentro, já que essa solução não é dada de fora, né? Essa era uma crítica absurda que se fazia. Outra crítica absurda que se fazia era que o filme não
dizia qual era a solução. Como se houvesse uma solução, como se fosse possível você chegar e falar assim, olha, durante 500 anos de humanidade se criou um monstro desse, mas agora nós vamos fazer dessa outra maneira, vai ser ótimo para todo mundo e vai agradar a todas as facções da sociedade, todos os interesses, e vai ser uma maravilha a gente resolver esse problema, e vamos virar a página, né? E esse passa a ser um assunto resolvido e vamos para o próximo assunto a tratar, né? Qual será a próxima pauta do dia e tal. Porque a gente vive essa sociedade da superinformação, né? Que leva muitas vezes à paralisia total, né? Não é à toa que tem tanta depressão, tanta, enfim, reações psicológicas como nunca houve na história da humanidade, assim, porque a gente sabe tudo agora, aparentemente, né? A gente tem essa impressão de ter todos os dados e tal. E o que a gente faz com esses dados, né? Então, sei lá, eu sempre achei que o trabalho de formiguinha é importante, né? Fazer um debate, fazer uma coisa. É mais importante isso, às vezes, conversar com 10 pessoas, né? Mostrar o filme, conversar com 10 pessoas, do que passar o filme na televisão. Porque, às vezes, o filme é visto de uma maneira completamente ao contrário, né? Já foi visto como uma apologia do crime, que era um filme do PCC e tal, coisas assim que você fala, bom, gente, se a pessoa pensa isso, né, realmente qualquer coisa que você diga pode ser distorcido e etc. Né? Só porque você não faz uma leitura simplista e sublinha os lugares comuns que a sociedade muitas vezes quer ouvir, né? Que é isso. Quer dizer, ou que bandido bom é bandido morto, bandido preso, esse tipo de coisa, assim, que, por incrível que pareça, as pessoas se elegem falando isso, até hoje, né? E temos um presidente que não é muito diferente disso, né? Pelo contrário, talvez seja a mais legítima encarnação, mais contemporânea encarnação desse tipo de pensamento, né? Então, bom, enfim, a gente não tem soluções, ninguém tem soluções, né? A Dina, com todos os dados, com tudo que tem lá, assim, fala assim, bom, e aí, vamos resolver? Vamos resolver como? Eu acho que resolver dessa maneira, eu acho que tentando abrir espaço nas consciências, né? Fazendo as pessoas enxergarem um pouco ou lerem a informação de uma maneira mais inteligente, né? E vamos ter que fazer isso durante muito tempo, porque isso não é assim que se faz, né? Quando a gente acha que as coisas estão ficando melhores, as coisas viram completamente do avesso e tal. Então é um trabalho infinito, né? E por isso que eu não comecei a minha participação aqui agradecendo, mas eu queria agradecer por isso, não só por vocês terem me convidado para participar, que está mais uma vez pensando sobre isso, que estava um pouco adormecido, né, até em mim, assim, mas por manter viva essa chama, sabe? Por manter o Cineclube ligado e por manter as discussões em pauta. Eu acho que a gente precisa ouvir, né? A minha experiência de fazendo esse filme foi mais claro, uma lição que eu nunca mais tirei, nunca mais aprendi na vida, que as pessoas me perguntavam o que é que eu queria dizer com o filme, né? Eu não queria dizer nada, eu queria ouvir, né? O filme foi feito para a gente ouvir, para mim, para eu ouvir, para as pessoas que estão vendo ouvirem, né? Depois a gente fala, depois a gente, né, baixa tudo aquilo, mas hoje em dia talvez uma das maiores dificuldades nossas seja essa, né? De realmente compreender, porque é tanta coisa que a gente também tem que colocar para fora e todo mundo está angustiado, está todo mundo com milhares de problemas e super potencializados com pandemia, com tudo. De repente a gente tem um momento para jogar tudo para fora, para explodir, assim, né, fazer uma catarse. Também é importante, mas eu acredito que as coisas vão se construindo um tijolinho em cima do outro, assim, e de repente cada dia nosso é sempre mais um tijolinho que a gente tem que saber colocar no lugar certo. Desculpa, eu posso pensar aqui o seguinte, talvez a maneira de mudar seja o pensamento de como a gente vai eleger as pessoas que a gente vai colocar no poder, como que a gente vai colocar pessoas que realmente sejam interessadas na construção de uma sociedade mais
justa. Se o problema da superlotação dos presídios é um problema estrutural, que é um problema da sociedade, como da pobreza, da falta de oportunidade, que gera violência, que gera essas pessoas que não, de alguma forma, não conseguiram ir para outros meios, então a gente sabe que o problema é social. Então a gente tem muitos caminhos a seguir. Não basta falar assim, falar que o presídio está aí para quem comete o erro, quem cometeu o erro tinha consciência do que estava fazendo e acabou, se tornou uma pessoa à margem da sociedade e está tudo certo, porque a sociedade não quer discutir isso, não quer perdoar, não tem tolerância com o preso. Então, ainda tem muito a ser discutido, mas eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é a forma como a gente vai mudar o país através do nosso voto, nossa consciência de com quem nós vamos eleger e o país que nós queremos no futuro. É isso. Eu peço desculpa de alguma forma ter falado um pouco demais, mas foi difícil assistir o filme para mim e eu desculpa se de alguma maneira eu tenha sido um pouco mais enérgica em algum momento. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui e de falar com vocês. Obrigada. Obrigada, Rosana. A gente está caminhando para o final do nosso debate. Não se esqueçam de acessar o link no chat para ganhar o certificado posteriormente. A Dina quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a participação de todo mundo. Obrigada aos nossos convidados pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. É uma honra recebê-los. Então, muito obrigada. Quero agradecer, então, tá fechando, já estamos fechando, né? Sim, Então, podem quero fazer uma agradecer. fala final, se quiserem, tá bom? Agradecer muito o convite, agradecer, parabenizar também vocês pela iniciativa de trazer um debate tão rico como esse, trazer o filme de volta, né, um filme de 2003, né, atualizar esse debate a partir desse filme é extremamente importante, dizer que foi um prazer conhecer o Paulo, e é engraçado isso, né, a gente tem um filme guardado aqui na estante, olhar, ver a pessoa ali, o diretor e tudo, e de repente você está aí com o diretor do filme cara a cara. É uma coisa incrível isso. Aproximar, né, as pessoas, as vozes, as escutas, e agradecer vocês todos e todas que participaram, a Rosana pelas falas potentes, suas experiências, pessoas que estão acompanhando aí de longe. Quero deixar registrado aqui para vocês também para acessar a página da Frente pelo Desencarceramento e a Agenda pelo Desencarceramento. Essa agenda e a frente, ela é composta, né, pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas sobreviventes do sistema prisional. Inclusive aparece no filme também, Paulo, o Crick. O Crick é um dos sobreviventes do sistema prisional e ele criou aí, junto com outros companheiros, a comunidade carcerária que está no filme. Eu fiquei muito, muito feliz de ver. E aí ele ajudou também a construir a agenda, está na frente pelo desencarceramento. E a frente é um movimento muito importante, porque é o que talvez nos dê algum tipo de resposta, né? Quando a gente fala, e agora? Então, tem esse movimento que constrói uma agenda e constrói algumas, né, formas, né, alguns olhares alternativos a tudo isso que está aí. Então, deixo aí o convite para vocês participarem e entrar na página, curtir, compartilhar e participar também desse movimento. Muito obrigada a todos, todas e todos. A gente que agradece. Paulo, fazer uma fala de fechamento. Eu queria entender uma coisa, Dina, desculpa que falhou aqui a tua fala, o som no meio. De quem que você estava falando, comunidade carcerária que participou? O Crick, né? O Crick, ele é um sobrevivente do sistema e hoje ele compõe a frente pelo desencarceramento, é o nosso parceiro e junto com outros, né, companheiros também sobreviventes do sistema do Carandiru. E ele, quando ele apareceu ali no filme, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, que bacana que ele teve esse momento, né, de estar ali no filme mostrando a sua resistência, um outro olhar, né, do sistema também. Que legal. Se você puder, mandar um abraço para o Crick, por favor. Faz muito tempo, né, que eu não vejo ele. Quando a gente estava terminando o filme, o nosso desejo era fazer a primeira sessão, claro, dentro do Carandiru, da casa de detenção, e mostrar, né, para os presos que tinham feito o filme o resultado final do trabalho deles também. E daí, com a desativação e a implosão, cada um foi mandado para um lugar
do sistema paulista, né? E com isso eu acabei perdendo contato com muitos deles, assim, mas eu acabei indo fazer uma captação de um áudio que a gente precisava do FW, que estava, já não me lembro em qual cidade no interior que tinha ido para lá. E aparentemente era um presídio muito melhor, mais novo, enfim, né? As instalações eram bonitas, assim, etc. E daí eu fiz a gravação com o FW que precisava, e daí perguntei como é que estava a questão da comunidade, como é que, né, se ele estava continuando a cantar, etc. e tal. E fiquei sabendo que nesse presídio, que em teoria era um presídio muito melhor do que a casa de detenção, que ele não tinha acesso a equipamentos de som, que ele não podia sequer ouvir o CD que ele tinha gravado com o Crick, né? O CD da comunidade, e estava esquecendo todas as letras das músicas que ele tinha composto, porque ele não podia né, ter a sua atividade, enfim, cultural ou até profissional, enfim, que ele estava desenvolvendo. Uma coisa que me deixou muito, muito triste, assim, que abriu também uma outra perspectiva também sobre essas cadeias são muito melhores, essas cadeias, né, que aparentemente na foto são mais, enfim, modernas, eficientes, etc. E a gente vê que se ele pudesse estar escolhendo entre uma e outra, ele teria preferido 1000 vezes voltar para a casa de detenção, né? E ter as atividades, mal ou bem, com todos os horrores que tinham a casa de detenção, algumas coisas a eles eram permitidas, e de repente a gente vê que até essas coisas são tiradas em outras, né, em outras unidades prisionais e tal. Mas acabei perdendo contato com ele, com o Crick também, que eu nunca mais vi. Vejo ainda, eu tenho algum contato com algum dos presos ali. Há pouquíssimo tempo atrás estive com o Celso, que é o cara que abre e termina o filme, cantando Raul Seixas no final, e que oferece aquele café no começo. E tenho muita notícia do Claudinho, que é aquele poeta que tem feito, parece que muitas coisas também, volta e meia tem vídeos interessantíssimos dele que estão circulando por aí e tal, né? Mas, enfim, queria agradecer a todos vocês, reiterar aqui a importância desse trabalho que vocês estão fazendo. Muito prazer te conhecer também, Dina, muito, muito bacana tudo isso que você falou hoje, foi ótimo ter participado, foi ótimo ter ouvido, e fazer essas questões não adormecerem dentro da gente. Muito, muito legal, muito importante. A gente que agradece a participação de todos vocês, por terem aceitado o nosso convite. Agradecemos também a participação de todo mundo do público que está aqui assistindo. Não esqueçam que, se vocês quiserem certificado, de se inscrever, que a gente vai emitir o certificado bonitinho. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, viu, por terem participado. Obrigada, gente.